O tempo é senhor da razão, e a voz do povo não é lá a voz de Deus como gostam de dizer não, viu? E eu falo isso com a tranquilidade de quem sabe que não é dono da verdade, mas que reconhece que não se briga com a notícia e que contra fatos, meu irmão, não há argumentos. A terra, assim como a bola, para desespero de alguns é redonda e gira, meu amigo. E nesses giros de meu Deus, o Evander, que era extremamente criticado por parte da torcida do Vasco, apesar de ser um garoto bem promissor e que chegou a vestir a 10 do gigante da colina, acabou tendo um destino bem diferente do que muitos torcedores acreditavam. De desacreditado, criticado e até mesmo perseguido por uma parte da torcida, o garoto acabou surpreendendo muita gente e você não vai acreditar em como é que ele tá hoje em dia. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Evander? Sabe onde e como é que o jogador tá hoje? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso e cara, você vai ficar maluco, viu? Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te fazer um pedido. Inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo aí para dar uma moral. É muito fácil criticar um jogador, principalmente para quem hoje pode pegar um celular e ganhar milhares de likes em uma rede social sem sequer mostrar a sua cara. Isso fica cada vez mais fácil. E eu acho essa postura ridícula, mas antes de eu continuar com isso, eu preciso equilibrar um pouco a balança para não parecer que ela tá pendendo só pro lado do jogador. Para mim, jogador de time grande não é coitadinho não, viu? Nada disso. Jogador precisa ser cobrado, eles ganham bem, tem o privilégio de ter uma oportunidade que é o sonho de milhões de vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro e eu não tô passando pano para nenhum desses jogadores. Não é a gourmetização da cobrança nem nada disso. Eu acho que as vaias valem e que a cornetada também é justo, até mesmo nas redes sociais. Mas a gente tem que entender que tudo tem um limite e muita gente ignora isso completamente. Eles fingem que não sabem ou não percebem e excedem essa cobrança ou não mostram nenhum tipo de critério ou justiça, ainda que desbalanceada pelo clubismo, para cobrar os jogadores. O Evander surgiu no Vasco e o garoto mostrou que tinha muita qualidade. Quando ele meteu aquele baita golaço no jogo entre o Vasco e Santos, lá do meio da rua, tirando o Lucas Lima, meu irmão, eu fiquei assustado. Me conta quantos gols daquele você viu no Vasco depois que aquele garoto fez esse lá em 2017. Eu não me lembro de nenhum parecido. E olha, eu não tô nem falando só do Vasco, tá? Depois daquele dele, eu não me lembro de nenhum outro gol naquele estilo, sabe? Limpar e dar-lhe do meio da rua, irmão, que patada. Só que o Vasco sempre vive uma panela de pressão nos últimos anos. Qualquer moleque que apareça tem que resolver. Não tem tempo nenhum para ele amadurecer e muitas vezes até cometer erros. Não tem um cara para segurar o rojão e deixar a garotada com menos pressão no Vasco. Seja sincero, torcedor, quantos garotos você já não viu o Vasco perder nos últimos anos que não tiveram a paciência da torcida e acabaram saindo para brilhar em outro clube? Eu sei que o torcedor quer ter um time vencedor, quer que o cara entre em campo e resolva, mas isso tem funcionado nos últimos anos, essa cobrança excessiva? Quantos garotos não saíram por muito menos do que poderiam render se tivessem sido melhores tratados? Até pela própria torcida. Eu não tô te atacando não, irmão, tô te convidando por uma reflexão. Isso também acontece no meu time, eu sou São Paulino e às vezes até eu mesmo me excedo um pouco na cobrança, sabe? Não em rede social nada, mas às vezes aqui em casa, vendo um jogo, eu xingo o cara e falo, putz, como é ruim. Mas sabe, às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque é garoto, tá se desenvolvendo. Eu sei o que é a torcida, queimar o cara, porque a gente tá impaciente por resultados. Eu consigo me colocar nesse lugar porque eu tô nesse lugar de torcedor. O Evander, é claro que ele vacilou feio naquele episódio da foto, que ele ironizou a torcida do Vasco em 2018 e depois disso ele perdeu espaço no clube. Até porque ele tava reagindo a alguns corneteiros e acabou atingindo toda a torcida do Cruz Maltino. Aquilo pegou mal demais, ele não devia ter feito, mas ao mesmo tempo,
a reação também foi criminosa, né? Vazaram os dados dos jogadores que estavam na foto, ameaçaram eles, alguns tiveram que excluir rede social. Cara, a coisa ficou feia, passou dos limites. E aí lá vai o Vasco, prejudicado nessa história toda, porque acabou encostando o moleque, que teve poucas oportunidades e depois foi negociado por um preço bem abaixo do que ele podia valer de verdade. No Vasco, o Evander jogava mais recuado. Ele fez 51 jogos e marcou 5 gols. Ele era criticado, chamado de ruim nas redes sociais e foi emprestado para um time da Dinamarca. Ele saiu pro empréstimo para jogar no Midtjylland e muita gente achou que ele ia sumir pro futebol, mas o cara simplesmente se achou na Dinamarca e passou a jogar muita bola. Primeira coisa foi que assim que ele chegou lá, ele passou a jogar mais adiantado e adivinha só, o cara deslanchou a fazer gol, começou a arrebentar. Só na primeira temporada que ele tava lá emprestado, foram 9 gols em 26 jogos. Ele arrebentou e foi contratado por cerca de 10 milhões de reais. O Vasco ficou com 8 milhões de reais desse dinheiro e 14% de uma futura venda do jogador. E o que eu também preciso deixar claro é que eu tô falando que quando o clube dinamarquês decidiu contratar ele em definitivo, ele já estava voando pelo clube, jogando muito bem. Ele tinha feito gols, sido campeão e já mostrou que ele valia um investimento, e ainda assim o Vasco recebeu menos do que devia pelo contrato, porque obviamente o clube da Dinamarca resolveu negociar, viu que o Vasco estava mal financeiramente e essa história você já conhece. Pagaram pouco, mantiveram o Evander com um contrato definitivo e o moleque foi aos poucos se valorizando e jogando muita bola. Ah, mas é na Dinamarca, é uma liga menor. E daí? Só para ilustrar e deixar claro a situação, o Evander foi destaque no clube, foi campeão dinamarquês e da Copa da Dinamarca, em um clube que não é um grandão do país e é um clube histórico, mas que não tá entre os 3 melhores da Dinamarca não, tá? Por lá ele fez 167 partidas e cara, marcou 50 gols e deu 38 assistências. Ele jogou muita bola e não à toa foi vendido para um clube americano que pagou por ele apenas 53 milhões de reais, quase 6 vezes mais do que o clube dinamarquês pagou pro Vasco. O Evander foi pro Portland Timbers da MLS e você pode pensar que a fase da Dinamarca foi só uma sorte e que depois ele voltou ao normal e já não tava jogando mais nada. Coleguinha, se você achou isso porque você ainda tem alguma mágoa com o Evander, deixa eu te contar, nada disso, tá? Ele continuou arrebentando e posso dizer seguramente que até mais que o Messi. Isso foi foda, mas é verdade. No Portland, ele passou a ser mais decisivo e virou destaque, fazendo parte da seleção da Liga Americana. Ele, inclusive, superou o Messi, e isso mesmo, em participação em gols na MLS. Ele até virou notícia aqui no Brasil por isso. Em 61 jogos, ele fez 26 gols e deu 22 assistências. O moleque tá com 26 anos, tem comido a bola na MLS e não era de se estranhar que ele chamasse a atenção de outros mercados, inclusive do Brasil. Por aqui, ele entrou até na mira do Flamengo recentemente, que cogitou contratar o jogador. E o Evander não tá nada satisfeito em estar jogando lá na MLS não, tá? Ele já deixou claro o desejo dele de voltar pro futebol brasileiro, ou então para jogar na Europa. É isso aí que você ouviu. Inclusive, ele já disse que vê com bons olhos uma volta pro Vasco da Gama, mas que se o clube não o procurar, faz parte dele não fechar a porta para outros clubes, porque ele quer voltar para uma liga mais forte, quer ser visto e inclusive tá mirando a seleção brasileira. O Evander saiu do Vasco valendo 1 milhão de euros. Hoje ele é avaliado em 14 milhões de euros e o Portland Timbers já deixou claro que as propostas abaixo de 15 milhões não serão sequer ouvidas pelo jogador. E cara, olha isso que loucura. O garoto saiu por 9 milhões de reais do Brasil. Hoje ele vale 10 vezes mais que isso. E isso porque teve um time da Dinamarca que percebeu que dava para ele jogar mais adiantado, que ele ia render mais jogando mais à frente. Será possível que não tinha ninguém no Vasco para perceber isso? Beleza, eu sei que o jogador às vezes demora para se desenvolver, mas poxa, olha o jogador que o Vasco perdeu, olha o dinheiro que o clube perdeu. Até pior do que isso, olha agora a chance de repente esse moleque, uma cria do Vasco, reforçar um rival aqui no Brasil. Sabe, poxa, isso é muito ruim, velho. É com esses caras que o torcedor tem que ficar bravo, não só com o jogador. Pro jogador, eu fico feliz de verdade, porque é um garoto muito bom de bola, que foi desacreditado e acabou pegando um hate enorme da torcida por um erro que, cara, qualquer um podia cometer. Eu só lamento que ele não jogou tudo isso por aqui, mas quem sabe, né, no futuro, pode até ser que ele volte pro Vasco da Gama. Mas e você, torcedor?
Veria com bons olhos uma volta do Evander? Você não acha que vale a pena investir num jogador como esse? Eu sei que é caro, eu sei que o clube não tem condições de fazer esse movimento agora, mas de repente, né, tem uns medalhões aí que não estão entregando tudo que podiam pelo Vasco. De repente era a chance de trazer um moleque com 26 anos que podia arrebentar pelo Vasco, hein? Mas e você? O que acha disso? É uma boa? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.